Muito bem. Nós vamos manter a conferência gravada, depois o vídeo será disponibilizado no canal Conhecimento de Fronteira no YouTube. E os irmãos e as irmãs poderão rever e depois compartilhar com outras pessoas também. O livro do Apocalipse, ele não é um livro muito tratado na igreja. Por quê? Primeiro que ele é um livro que ele fala de maneira simbólica. Ele é complicado. E no final do livro existe uma maldição. E qual é a maldição? Se alguém tirar uma das palavras do livro desta profecia, também será tirada a sua parte no livro da vida, ou na árvore da vida. E se alguém acrescentar alguma coisa a este livro, também lhe serão acrescentadas as pragas descritas no livro. Por isso, é um risco para qualquer pregador, conferencista, teólogo e estudante abordar o livro do Apocalipse. É um risco. Por isso, se for tratar do livro, precisa tratá-lo com cuidado, com bastante cuidado. O apóstolo Paulo falou que nós não podemos ir além daquilo que já está escrito. E por isso vocês vão ter aí hoje, nós vamos tratar um versículo, e esse versículo dividido em 4 dias. 4 dias que são os 4 temas que existem no Apocalipse. Vamos ver aqui. Eu estou passando para vocês alguns livros que Deus me deu a graça de estar escrevendo também. Entre esses livros está este, que é o livro do Apocalipse. As 4 revelações sobre o juízo final. As 4 revelações que estão no versículo 1. Bem? No versículo 1. Nós vamos ficar apenas no versículo 1. Mas eu pensei que vindo nos 4 dias eu já ia conseguir todas as profecias dos 22 capítulos. Não vai ser possível, irmãos. O livro não pode ser tratado assim. O Apocalipse ele tem que ser lido com cuidado, e quem o ensinar tem que ensinar com cuidado também. Aqui está a profecia que nós vamos hoje estudar. Primeira profecia do Apocalipse. Está aqui, é o que está escrito ali. Está aqui, a brevidade do juízo final. Na terça-feira nós vamos falar da segunda profecia, Kairos, o tempo da profecia. Na quinta-feira falaremos a terceira profecia, Hercômenos, aquele que é, quem era e quem deve vir. E no domingo que vem estaremos falando da quarta profecia, Oftalmos, todo olho o verá. Então vamos recapitular. Hoje está aqui a brevidade do juízo final. Terça-feira, Kairos, o tempo da profecia. Quinta-feira, Hercômenos, aquele que é, que era e que deve vir. E domingo que vem, Oftalmos, todo olho o verá. Amém? Amém? Bom, vamos começar então, porque eu tenho uma citação aqui, e a citação diz que a Bíblia cita pelo menos 7 juízos, por exemplo, dos anjos decaídos, das obras dos crentes salvos, do autoexame e da consciência que devemos fazer antes da ceia do Senhor. Mas no juízo final será feito o derradeiro acerto de contas, e absolutamente nada em termos de verdade escapará. Quando nós nos tornamos leitores da Bíblia, nós descobrimos que existem pelo menos 7 juízos. Por quê? Deus, ele é o salvador da humanidade, mas Deus não salva antes de julgar. O julgamento é para salvar, para condenar também. E a Bíblia fala de pelo menos 7 julgamentos. E nós falaremos nesta conferência do último, que é o juízo final. Esses outros que aqui anteriores, por exemplo, o julgamento dos anjos, o julgamento da autoconsciência, aquele que a gente faz no dia da ceia, não vai ser o assunto da nossa conferência, mas especificamente este, o juízo final. Por quê? Porque o Apocalipse é o livro do
ele fala de diversos julgamentos, mas todos eles podem ser sintetizados em uma só palavra: juízo final. Vamos lá? Vamos avançar. Apocalipse capítulo 1, que nós já lemos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Dei uma observada nesta palavra aqui: brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse 1 e 1. Eu quero convidar vocês a se aprofundarem no conhecimento das profecias do Apocalipse, começando pelo primeiro versículo. Vamos fazer isso olhando para o texto grego chamado Nestlé Greek Mark New Testament. Devemos saber o seguinte: todos devem saber disso. O Novo Testamento não foi escrito em português, e ele também não foi escrito em hebraico, ele foi escrito em grego. O que você tem na mão é uma tradução. Quer dizer, Deus levantou os teólogos para que eles pudessem aprender a Bíblia no original, em grego. E depois esses teólogos se transformaram em tradutores e traduziram a Bíblia para todas as línguas que existem no mundo, inclusive para o português. A Bíblia foi traduzida para o português por João Ferreira de Almeida, que era um missionário da igreja escocesa, veio fazer missões no Brasil e não tinha Bíblia em português. Tinha uma tradução que era feita pela igreja católica do João Figueiredo, mas a igreja protestante, a igreja evangélica ainda não tinha uma Bíblia em português. Por isso, João Ferreira de Almeida fez a primeira tradução e foi muito difícil para ele. A que você tem hoje aí é uma versão da Bíblia que João Ferreira de Almeida traduziu. No original grego, você lê da maneira como nós temos ali, e aí surge esta palavra. Veja só, em grego nós temos aqui Apocalipse de Jesus Cristo. Aí você tem Edoquim ao do Deus, a qual Deus lhe deu, que cai dos duros ao dor, para que o seu servo pudesse transmitir aquilo que taquei. Está vendo o taquei aqui? Brevemente devem acontecer. Eu quero que vocês prestem atenção nesta palavra taquei ou taqui. Por quê? Ela é o tema da nossa conferência nesta noite. Taqui. Quando você olha para esta palavra, você consegue ver uma palavra conhecida em português. É só você tirar o E fora. Tira o E fora, fica táxi. A palavra táxi que nós temos aí, que a gente usa no dia a dia, é um automóvel que ele te leva com pressa para algum lugar. Quer ter pressa? Entra num táxi, porque aí começa a bandeirada a rodar, e aí você sabe que o seu bolso está esvaziando, e ele vai com pressa. Acelera aí, taxista. A palavra táxi, ela vem do grego taqui, e a gente pronuncia táxi por causa do X. Pois bem, ela faz parte da nossa conferência nessa noite. Logo de início, o profeta João utiliza o termo grego taqui. A gente lê taquei, está vendo? Cuja origem está no radical grego takos, significando rapidez, velocidade, ou seja, feito com rapidez, rapidamente, conforme apropriado para a situação particular. Deus disse mais ou menos o seguinte, eu vou aqui ilustrar para vocês. Jesus desceu ali na ilha de Patmos, chamou o servo João dele e falou o seguinte: eu tenho uma revelação para te transmitir com muita rapidez, e eu quero que você transmita essa mesma rapidez para a minha igreja. Tudo que eu estou falando para você, acelera, aperta aí o pedal, acelera, é para todo mundo ficar sabendo que está chegando com rapidez uma grande notícia para todo mundo. Entenderam o sentido? Jesus colocou pressa em João. Jesus colocou pressa para que ele possa transmitir uma revelação, e a revelação é para todos os seus servos, irmãos e irmãs.
Para quem é o Apocalipse? O Apocalipse é para os seus servos. Por que a igreja não fala mais sobre o Apocalipse? Eu já disse a vocês, o livro é complicado, ele tem muitos símbolos, e para melhorar, para deixar a gente bem animado, no final do livro tem uma maldição: se você retirar a profecia, você perde o direito da árvore da vida; se você acrescentar, vai para a grande tribulação. Não é muito estimulante você ler um livro que no final te traz uma maldição. Só que no começo do livro tem uma bênção. E qual é a bênção? Deus diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Antes, lá no final, antes do final, tem o começo. E no começo, uma bênção: bem-aventurado você que está aqui nessa noite, porque você lê e você ouve as palavras desta profecia. Mas para que eu tenho que ouvir as palavras da profecia? Para guardar as coisas que nela estão escritas, irmãos. Guardar significa cumprir. O fato é que nós estamos diante de uma metáfora, ou seja, uma figura de linguagem que denota pressa, onde Jesus Cristo revela um abreviamento acerca do juízo final, vaticinado para a humanidade. Quando Jesus ele usou a palavra "está aqui", dizendo brevemente, é uma metáfora, é uma figura de linguagem. Ele está colocando pressa em nós. A volta de Jesus será um juízo final, e acontecerá breve, pronta, rápida e repentinamente. Mas essas traduções em português que nós temos, e em espanhol também, tendem a enfraquecer o sentido da profecia em grego, pois a ideia de João, na ideia de João, o termo "está aqui" deixa claro o significado de pressa. Eu disse a vocês, foi escrito em grego, depois foi traduzido para o português. Quando você lê brevemente, qual é a impressão que você tem? Daqui a pouco. O brevemente dá a impressão de que daqui a pouco vai acontecer, mas é uma tradução. Quando você estava lendo a Bíblia lá, vamos supor que você fosse lá do século I, João enviou essa carta para vocês terem ideia da importância do Apocalipse. Quantas cartas que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma? Uma. E para a igreja de Corinto? Duas. Para a igreja de Tessalônica? Duas. Para a igreja de Filipos? Uma. Para a igreja aos Gálatas? Uma. Para Timóteo? Duas cartas. Quantas cartas foram escritas do Apocalipse? Quantas cópias foram escritas por João? 7. O único livro da Bíblia que Deus mandou fazer 7 cópias idênticas, iguais, e enviar para as igrejas com leveza, com lentidão? Não, envia com rapidez, envia com pressa. 7 cartas idênticas enviadas para a igreja, porque a mensagem ela é urgente, meus irmãos e irmãs. O Apocalipse não é para ficar engavetado, é para que toda a igreja trate deste assunto, e para que todo cristão tome conta do que nele está escrito. 7 cópias. Você já imaginou você estar na tua casa? Esta é a metáfora. Você está na tua casa, de repente chega uma carta do teu parente que está no norte, e aí você abre a carta e lê. Quando não dá 2 dias, aí chega de novo a mesma carta no teu endereço. O teu parente escreveu 2 cópias idênticas. Aí você fala: para que eu já li? Eu já li a primeira vez, não vou ler de novo não. Daqui a pouco, dá 2 dias, chega a mesma carta, 3ª cópia para você. E aí ele vai dizer o seguinte: como eu sabia que você não ia ler a segunda, eu te mandei a 3ª. É para você ler, não é para engavetar, não é para esquecer, não é para deixar para depois. Esta mensagem veio diretamente de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, para alertar a igreja sobre um assunto importante. E qual é o assunto? Juízo final. Aleluia. Amém? Importante isso. A profecia do Apocalipse
se cumprirão repentinamente. Esse é o sentido de estar aqui. Uma vez desencadeados os acontecimentos para que tudo seja cumprido, será como um condutor de táxi apertando o acelerador para apressar a sua corrida. Entendam, irmãos, nós temos a brevidade do juízo final representado em 7 taças. Para vocês terem uma ideia, nós estamos hoje vivendo até o capítulo de número 3 do Apocalipse. Desde os dias em que foi entregue a profecia a João, na ilha de Patmos, até hoje, só se cumpriram 3 capítulos do Apocalipse. O Espírito Santo já está abrindo o teu coração, para você entender a importância do assunto. A longanimidade de Deus é o seguinte: capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, 2000 anos de história da igreja, só se cumpriu 3 capítulos. E para se cumprir o restante, do capítulo 4 até o capítulo 22, quanto tempo vai demorar? Este é o segredo. A mensagem é tão urgente, tão importante, que Deus só deu para a igreja até o capítulo 3. Vocês estão entendendo? Ele só deu até o capítulo 3 e falou: igreja, leia até o capítulo 3. Você está ali em Éfeso, em Esmirna, em Tiatira, em Pérgamo, em Sardes, em Filadélfia e em Laodiceia. Igreja, leia esse livro do Apocalipse e leia até o capítulo 3, porque quando se cumprir a hora de Jesus Cristo voltar, Ele vai resumir tudo o que tem entre o capítulo 20 e o capítulo 4. Ele vai resumir tudo em 3 anos e meio. Aleluia! Vocês entenderam? 2000 anos para cumprir 3 capítulos. E depois, em 3 anos e meio, 42 meses é o tempo da profecia. De uma vez, repentinamente, de forma acelerada, Ele vai cumprir tudo de uma vez só. A gente que é crente pentecostal, evangélico, a gente está acreditando que Jesus vai voltar. Mas se não der para a gente participar do arrebatamento da igreja, e se a gente ficar aqui para depois do Apocalipse, aí a gente vai dar uma ajeitadinha nas coisas e vamos participar de qualquer maneira. Mas não é para isso que o livro foi escrito, irmãos e irmãs. O livro foi escrito para alertar você. Não fique para o capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Não queira ficar. Por quê? Porque existem 7 taças, chamadas taças da ira de Deus, que estão reservadas na eternidade e que Deus está vendo que elas estão ficando cheias. E por que são 7 taças, irmãos e irmãs? Vamos ver. Aqui está uma ilustração, porque João teve uma revelação lá no capítulo 15, e ele disse que tem um templo no céu. Não é o templo de Salomão, é o templo que Moisés viu lá no Monte Sinai, lá no capítulo 20 de Êxodo. Tem um templo lá no céu. E lá nesse templo, irmãos e irmãs, tem 7 anjos que nunca saíram de lá, desde o dia da criação. Deus criou esses anjos e os escondeu dentro do templo no céu. São anjos secretos, são anjos que nunca foram vistos e que nunca saíram de lá da porta para fora, nunca. Só que qual é o segredo? Quando o templo se abrir, cada um desses anjos tem uma taça cheia da ira de Deus. Esse é o grande segredo do Apocalipse. E é por isso que a mensagem não pode ser tratada de qualquer maneira e nem desprezada. Tem que parar para pensar. Porque se você tem uma pessoa que está guardada em segredo, e quando ela aparece com a taça da ira, pode ter certeza que não é para brincadeira. O Apocalipse é o juízo final. E o que há de se cumprir nesses 42 meses, Jesus disse: haverá uma tão grande aflição sobre o mundo, qual
a terra. Você está entendendo? Não se trata de a bomba atômica caindo, ou a bomba nuclear. Não se trata de uma tsunami simplesmente, ou um terremoto. É uma calamidade em cima da outra, consecutiva, todas instantaneamente, momentaneamente. Sai a igreja, o mundo entra no juízo final. Aqui está apenas uma ilustração. O autor não conseguiu entender exatamente, ele só colocou uma ilustração. Aqui está, Apocalipse capítulo 15, versículo 1. E vi outro grande, olha irmãos, grande. O Apocalipse ele tem muito disso. Quando ele quer chamar a sua atenção, ele dá um zoom, ele aumenta. E como que ele usa o zoom? Ele usa a palavra grande. Vi outro grande e admirável sinal. Quer dizer que você tem redundância aqui, ó, língua portuguesa. Já é um termo que aumenta, grande e admirável, é um adjetivo, é uma coisa assim. Eu me espantei e não tenho palavra para dizer o que eu estou vendo, por isso eu vou usar a palavra grande e admirável. Sinal aonde? Aonde? No céu, meus irmãos. Isso aqui está no céu. 7 anjos que tinham mais 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. João foi chamado no último minuto da vida dele, porque já tinha mais de 100 anos de idade. Você imagina um homem com mais de 100 anos de idade recebendo uma revelação. Ele está no céu, ele já passou pelo capítulo 6 e o capítulo 7. Ele já viu serem abertos os 7 selos, e quando os 7 selos foram abertos, ele ficou boquiaberto, admirado e espantado, porque a cada selo que se abria era um juízo. E depois ele ouviu 7 trombetas, e a cada trombeta que ele tocava, ele chorava e ele se angustiava, porque a terra estava sendo devastada. E quando chega na 7ª trombeta, ele vê as 7 taças da ira de Deus. Igreja, nós temos que levar esta profecia a sério. Em um único capítulo, Deus derrama 7 flagelos sobre o mundo e devasta a terra com o trono de Satanás e os seus seguidores. Mas elas não foram despejadas enquanto a última taça não estivesse completa, cheia e quase transbordante. Por que são 7 taças da ira de Deus? O apóstolo escreveu assim: Deus não quer que ninguém se perca, antes que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e se arrependam, irmãos. Deus, ele é longânimo para convosco. Por que são 7 taças? Eu quero que vocês se coloquem no lugar de Deus. Ele trouxe o Filho dele, derramou o Espírito Santo, começou a igreja, e aí começou o Evangelho a ser pregado. Só que Deus tem 7 taças diante dele que foram esvaziadas na cruz. No dia da crucificação de Jesus, todas as taças estavam vazias. Deus não estava irado, Deus não estava disposto a destruir o mundo. Muito pelo contrário, quando Cristo disse: está consumado, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, Deus se apaziguou, as taças ficaram vazias. Só que já se passaram 2000 anos, e Deus foi observando o que? A primeira taça encheu, a segunda taça encheu, a terceira, a quarta, a quinta. 2000 anos de longanimidade, esperando que os homens se convertam, se arrependam e mudem de ideia e de vida e de endereço, meus irmãos. 2000 anos, vai chegar um dia em que vai acontecer a última iniquidade da humanidade, e a última gota de iniquidade vai cair, e quando ela cair, a taça vai se encher. Naquele dia, a igreja sai do mundo e o mundo entra no Apocalipse. Entenderam? Acompanharam o passo a passo? Hoje você está na misericórdia, hoje você está na longanimidade, hoje você está na graça. Mas se você não participar do último evento da igreja, que é o arrebatamento, vai para o juízo final. O pregador está me ameaçando. Não, por isso que o Apocalipse foi trazido para nós. E ele foi trazido por uma comitiva muito importante. Olha, revelação de Jesus Cristo, uma pessoa.
a qual Deus lhe deu 2 pessoas, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, 3 pessoas, as notificou e as enviou a seu servo João. 4 pessoas envolvidas na revelação. Você já imaginou 4 pessoas falando? Eu trouxe uma mensagem e a gente trouxe em 4, para que você preste atenção. Não é para você entrar para a grande tribulação e nem para ficar para o juízo final. Porque, voltarei a dizer, se não participar do arrebatamento da igreja, quando Jesus Cristo voltar, você entra no Apocalipse. E se entrou, fica para o juízo final. Um dos critérios de Deus para o seu juízo, ou seja, a taça deve se completar antes de ser despejada. Na linguagem bíblica, há uma medida de iniquidade a ser cumprida antes de provocar um juízo de Deus. Deus, Ele não tem o menor interesse em agir antes da hora. Deus não quer destruir o mundo antes da hora. Muito pelo contrário, Ele levantou o profeta Jonas para não destruir Nínive. Ele trouxe o Evangelho para não destruir o mundo. Ele deixa o Espírito Santo aqui para que você e eu sejamos salvos e o mundo inteiro seja salvo. Deus não quer que nenhum se perca antes que todos venham a se arrepender. Amém? Amém. Deus não tem interesse, só que existe uma medida de iniquidade. E quando a medida se completar, aí Deus vai dar o último aviso, que é agora, viu, meus irmãos? Eu creio, é agora. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Ele chegou para Abraão e disse: porventura eu farei alguma coisa sem avisar o meu servo profeta, que vai ser o herdeiro do mundo? O clamor de Sodoma e Gomorra subiu até mim, e eu desci para ver como que está. Deu oportunidade para que Abraão intercedesse pelos sodomitas, inclusive pelo sobrinho dele que estava lá. E Deus ouviu a intercessão de Abraão e disse: se tiver 10 pessoas justas, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Mas não tinham 10 pessoas justas, só tinha Ló, um único. Vai chegar um dia nessa terra, meus irmãos e irmãs, que não vai haver nenhuma pessoa mais que consiga segurar o juízo de Deus, porque a iniquidade vai se multiplicar além disso que você e eu estamos vendo hoje. Se você já está achando que tem violência, corrupção, maldade, perversidade, malignidade, demônio, satanismo, luciferianismo, assassinato, roubo, mentira, prevaricação, se você já acha que o mundo está indo de mal a pior, Jesus disse: se multiplicará a iniquidade. E aí Jesus disse: e o amor de quase todos esfriará. Não é brincadeira. Profecia do Apocalipse não é brincadeira. Não é só o seriado que você está vendo lá, que a Record está colocando para ganhar ibope. Isso é profecia do Espírito Santo. E é uma profecia do Espírito Santo tão importante que a Bíblia diz que tem 7 Espíritos enviados a toda a terra. É para que o Espírito Santo fale. Não sou eu que estou falando com vocês nesta noite para vos convencer e vos colocar em pânico. Esta é uma mensagem vinda dos 7 Espíritos de Deus que estão na eternidade. A terra entrará em juízo final, e quando ela entrar, é bom que você não esteja por aqui, e para não estar por aqui, ser fiel até a morte, e alcançarás a coroa da vida. Aqui está um doutor que estudou o livro do Apocalipse em grego, e ele usou a palavra fialas. Fialas são as taças, palavra grega que ocorre por 12 vezes, todas no livro do Apocalipse. Vocês entenderam a gravidade? Deus não falou deste assunto, taças, durante a Bíblia inteira, nem em Gênesis, nem em Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, não falou pelos profetas, nem Mateus, Marcos, Lucas e João, não falou nas cartas de Paulo. Ele só falou de taças no Apocalipse. Ele guardou esse assunto para a última hora, para tocar o sinal mesmo, e ele usou a palavra cálice, taças, fialas. Palavra que ocorre por 12 vezes, toda no Apocalipse. No uso metafórico em Apocalipse,
16:1 seguinte, encontramos as 7 taças da ira de Deus, uma série de julgamentos divinos com que se encerra a 7ª trombeta. O simbolismo é de taças repletas de poder destrutivo, cujo conteúdo é derramado sobre a superfície da terra, deixando-a totalmente destruída quanto a todas as obras humanas nela existentes. Jesus ele vai instaurar o milênio na terra, mas antes de instaurar o milênio, ele tem que julgar o trono de Satanás, que vai se instaurar durante a grande tribulação. Depois que o diabo for derrubado do céu, capítulo 12 do Apocalipse, 42 meses é o que ele vai ter para trazer o anticristo e governar o mundo. Em 42 meses se cumpre toda a ira de Deus. E é juízo sobre juízo, julgamento sobre julgamento. Não tem descanso nem de dia e nem de noite. Não pense que o pessoal que ficar para adorar a besta, o falso profeta e o dragão, não pense que esse pessoal vai estar de boa, tranquilo, tomando conta do mundo. Não, serão atormentados pelos juízos de Deus todos os dias da vida deles. Todos os dias. E aí não tem idade, não tem sexo, não tem classe social e nem classe econômica, não tem nível cultural ou falta de cultura. Ficou para a grande tribulação, entra para o juízo. A ira de Deus sobre a última geração. Alguém pode pensar assim, objetando, pode ser uma injustiça que isso aconteça. Por que todas as taças da ira devem cair sobre uma única geração? Por que todas as trombetas devem tocar? E todos os selos devem ser abertos sobre uma única geração? O que faz as gerações anteriores serem melhores do que a última? Por que Deus vai agir assim, irmãos, sobre uma única geração? E as outras gerações anteriores? E aqueles que nasceram no século II, III, IV, V? E todos os ímpios de todas as eras? Por que eles não receberam os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças? É uma pergunta que nós devemos fazer. Por que Deus vai tratar a última geração desta maneira? Cristo voltará repentinamente e a última geração será surpreendida por seu retorno e o despejo da ira de Deus, pois no instante em que a última gota encher a borda da 7ª taça, uma pleiade de juízos abruptos se desencadearão conjuntamente sobre o mundo. Um pânico contínuo se apoderará das pessoas e um estado de pavor terrível se instaurará na terra. A natureza será convulsionada pelos estratos da ira de Deus. Os céus serão varridos e enrolados como um pergaminho, e os astros do céu arderão em fogo explosivo. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações e perplexidade pelo bravico do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. Lucas 21, 25 e 26. Juntamente com terremotos, fomes, pestilências, Jesus vaticinou que haverá nesses últimos dias coisas espantosas. Ao mencionar estas coisas espantosas, sem especificá-las, Jesus pode ter feito uma referência à queda de meteoros, furacões, tufões, tornados, erupções vulcânicas e acontecimentos terríveis. Por que sobre a última geração? É porque é o juízo final, irmãos e irmãs. A longanimidade de Deus, a paciência de Deus, a graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a título, disse: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a viver no presente século de uma maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita salvação de Deus em Cristo Jesus. Está suportando toda a maldade que se faz debaixo do céu, mas a última geração chegará num ponto de trazer o anticristo ao mundo. Capítulo 13 de Apocalipse: e adoraram-na todos os habitantes da terra, todos, irmãos, os habitantes da terra, e diziam: quem é
semelhante à besta, quem se equiparará a ela? O anticristo, quando ele surgir, ele não vai ser mal aceito, muito pelo contrário, ele vai ser bem aceito, ele vai ser conclamado, chamado, convidado, e a humanidade toda o abraçará, porque a Bíblia diz que será como um laço. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse: quando os homens andarem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá as dores como a uma mulher que está de parto, será um laço armado debaixo dos pés, repentinamente ele será puxado. Entenderam? Eu acho que dá tempo para me preparar. Esse dá tempo para me preparar é a grande armadilha. 42 meses estão profetizados para se cumprir. Aqui está, Apocalipse capítulo de número 13. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e aos seus pés como os de urso, e a sua boca como a de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Aí está, toda a terra, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para agir por 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. O passo a passo é esse: o diabo é derrubado dos céus, a igreja é arrebatada, e aqueles que não foram arrebatados entram para a grande tribulação. E logo no começo da grande tribulação, diz Apocalipse capítulo 12: o diabo se irou contra o restante da semente da mulher. Quem é o restante da semente da mulher? São os cristãos que vão ficar para trás para a grande tribulação. Mas por que o cristão vai ficar para trás? Jesus disse por que vai ficar para trás. Porque tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber, estava nu e não me vestistes, era estrangeiro e não me hospedastes, estava na prisão e não fostes me ver. Por que muitos cristãos ficarão para trás? Porque não oraram e não vigiaram, foram semelhantes às virgens imprudentes que se investiram com este mundo. Quem for crente de brincadeira e de nome ficará para trás. O pregador está me ameaçando. Não estou ameaçando, estou repetindo o que Jesus ensinou há 2000 anos e que nós não acreditamos muito bem. Porque se nós crêssemos nas profecias, nós seríamos crentes diferentes, seríamos crentes com outra qualidade. Fato: quem ficou para trás se ajunta com a turma da besta, e por 42 meses, 3 anos e meio, padecerá na grande tribulação, e a salvação vai mudar de status. Tudo acontecerá rapidamente, e em 42 meses tudo estará terminado. Ninguém imagine que haverá um só dia de paz durante esse tempo. São dias de juízo, em que serão derramados sobre o trono da besta os flagelos da ira de Deus. Mas eu quero pagar para ver. Tem algum crente aqui que quer pagar para ver? Tem algum adolescente que quer pagar para ver? Tem algum ancião que quer pagar para ver? Eu pago para ver. Os juízos do Apocalipse cairão sobre o trono da besta. Esta é a chave para entender a gravidade dos acontecimentos. Não se trata de julgar as nações ímpias pelo fato de serem injustas, mas por estarem sob o domínio do anticristo. Todas as nações formarão uma confederação de povos anticristãos e perseguidores do Evangelho. Por que perseguidores do Evangelho? Porque os crentes que ficarem para trás, que não participarem da grande tribulação, saberão que Jesus Cristo voltou e que Ele ficou, e continuarão
na grande tribulação, esperando pelo segundo momento da volta de Jesus. Os crentes que ficarem para trás vão hiperlotar as igrejas que ficarem vazias. Vocês entenderam? Você está entendendo? Aí tem aquele hino antigo que fala exatamente isso. Nesta hora, muito crente desviado vai voltar, perguntando aonde estão os irmãos. Eles foram morar em Sião. Onde está aquele povo violento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Nesta hora, muito crente desviado vai voltar, e muitos cristãos saberão que estão no juízo final. Ah, mas aí o diabo não vai dar um dia de trégua. Um dia de trégua, porque ele foi lançado na terra. Apocalipse capítulo 12 diz assim: o diabo sabe que tem pouco tempo, e ele se enfureceu, e ele vai estabelecer uma perseguição gigantesca, incomensurável, sobre todos os crentes que ficarem para trás e todos os cristãos que ficarem para trás. Imediatamente, no primeiro dia da grande tribulação, vai haver uma gigantesca perseguição contra todo mundo que ficou para trás. E nessa hora, o nome de Jesus vai ser blasfemado pelos que não participaram do arrebatamento da igreja. A Bíblia identifica a besta como um homem no sentido restrito da palavra, e não como uma mulher, um sistema religioso ou um político, como o Papa, Concílio Mundial de Igrejas ou Organização das Nações Unidas, Comunidade Econômica, etc. Porque existe uma pergunta: será que o anticristo vai ser um sistema? Não, não vai ser um sistema. Vai ser uma organização? Não vai ser uma organização. O anticristo será um homem, uma pessoa, um líder mundial. Isso está escrito na carta aos Tessalonicenses. Deus lançará este anticristo na fornalha. Muitos sinais antecedem o juízo final. Veja como é a misericórdia de Deus. Ele poderia não avisar mais a ninguém. Afinal de contas, tem Moisés e os profetas, tem a Bíblia, quem quiser que vá lá e leia. Mas Deus é misericordioso, e antes que chegue o juízo final, Ele vai começar a multiplicar sinais. Cristo falou dos sinais que antecipariam a sua volta em termos de anúncio do que há de vir, mas ainda não seria o fim. Leia Mateus capítulo 24. E sim o princípio de dores. Muitas calamidades precederão a chegada do juízo apocalíptico, mas não podem ser confundidos com os flagelos destinados a julgarem o governo do anticristo e os seus aliados. Jesus falou de guerras e rumores de guerra. Se vocês estão acompanhando os noticiários, sabem que aqui está um símbolo da provocação entre Estados Unidos e Coreia do Norte. E esta semana o negócio apertou mais ainda, porque o baixinho norte-coreano pegou e lançou mais um míssil para cair no Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico tem dezenas de bases militares dos Estados Unidos. Dezenas. Aí você fala, mas a Coreia do Norte é um país pequenininho, que tem um aliado gigantesco chamado China, que é uma potência nuclear. Ora, é aquele irmão pivetinho, baixinho, folgadinho, que mexe com um cara desse tamanhão, por causa que ele tem um outro pai gigantão. Vocês entenderam? A Coreia do Norte é pequenininha, mas ela está fazendo um jogo, porque ela tem aliança com a China. E aí os Estados Unidos pegou e apertou e disse assim: escuta, Rússia, tire o seu apoio da Coreia. E a Rússia falou: não tire. Agora você tem China, que é uma potência nuclear, e você tem a Rússia, que é outra potência nuclear. Pensa se os norte-coreanos vão ou não vão continuar folgados. Porque a agenda da Terceira Guerra Mundial não será um acidente. Primeiro, tem profecia para isso. E segundo, o pessoal está trabalhando para isso.
Todo mundo está correndo atrás da sua bomba atômica, sua bomba nuclear. Jesus disse: são o princípio de dores. Irmãos e irmãs, eu não gostaria de falar o que eu tenho de falar aqui, mas a terceira guerra mundial acontecerá com a igreja dentro do mundo. Porque a terceira guerra mundial não é o Armagedon. A terceira guerra mundial, ela ainda é o princípio de dores, com a igreja dentro da terra. Vocês entenderam? Com a igreja aqui dentro. É um despertamento, é uma chamada de atenção, é como um toque de trombeta. Porque Jesus disse: haverá nação contra nação e reino contra reino. Muitas guerras vão se desencadear. E com a guerra, meus irmãos, tem tudo. Aqui está um site, não é um fake news não, eu fui atrás, tá? Coreia do Norte será totalmente destruída sem insistir em provocações, diz Estados Unidos. Postado com autorização do site Agência Brasil, Leandro Felipe. A embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, Nikki Haley, disse que a Coreia do Norte será totalmente destruída se ocorrer uma guerra. Haley participou de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU nesta quarta-feira, dia 29, depois que o governo norte-coreano lançou um míssil balístico intercontinental no mar japonês no dia anterior. Deixa eu dizer para vocês como acontece. Escuta, eu quero provocar os Estados Unidos, eu sou o norte-coreano. Posso provocar? Aí a China fala: pode provocar. Escuta, Rússia, se eu provocar, você vai me apoiar? Sim, pode provocar, vou apoiar você também. Aí o norte-coreano provoca. Aí o americano fala: essa é a minha deixa, sabe, cena de teatro. É a hora que eu tenho que falar, porque a terceira guerra mundial não será um acidente. Isso já é programado. Programado. Eles querem que aconteça a terceira guerra mundial. Eles querem. E por que querem? Porque está profetizado para acontecer. Eles querem porque a vontade de Deus vai se cumprir. Uma hora o mundo tem que acabar, e está encaminhando-se para isso. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, e aí ele pegou um dos livros que foi escrito lá nos Estados Unidos. O nome do livro lá saiu com o nome Agenda. Agenda é o nome do livro. E ele foi traduzido para o português com o título Estratégia. Sabe quem escreveu o livro Agenda ou Estratégia? Um homossexual. E no livro está escrito: nós vamos sodomizar os seus filhos. Onde houver uma reunião de homens, nós estaremos presentes. Estaremos presentes nos ginásios, nos clubes, nas agências, nas academias, nas escolas, nas igrejas, nas praças, nos desenhos, nos filmes. Nós vamos sodomizar os filhos de vocês. Só que esse livro ele foi escrito lá no finalzinho dos anos 80. Já estamos no século 21 e eu pergunto: a agenda está ou não se cumprindo? Partido homossexual, partido político, cartilha homossexual, música homossexual, marcha homossexual, igreja homossexual, pastor homossexual. A agenda deles está se cumprindo. Não tem acidente, não tem por acaso. Aí o crente jovem está nessa igreja e fala: aqui não aceita eu do jeito que eu sou, eu vou para outra igreja. Pois bem, essa outra igreja ficará para a grande tribulação. O tempo está terminado e por isso eu vou. Falsos profetas. Aqui está um cidadão que se levantou na África, e ele é um falso profeta. Ele se declarou filho de Deus. Não é falso profeta porque veio aqui e trouxe uma profecia falsa. É falso profeta porque ele chega pelo espírito do anticristo e ele opera milagres, e ele fala: sou eu, o Cristo, e todo mundo acredita. Tem alguns haitianos lá na minha igreja, e aí eu estava conversando com eles e eles falaram o seguinte: escuta, vocês falam de macumba no Brasil, né? Vocês falam de quimbanda, umbanda e candomblé no Brasil. Vai pro Haiti, porque lá é voodoo, e o voodoo lá não é voodoozinho do pica-pau, é voodoo
de feiticeiro voando dentro de casa. É voodoo de pessoa ficar seca feito uma vareta do dia para a noite. É voodoo de invocação de força das trevas no Haiti. E na África também, muitas nações lá envolvidas com feitiçaria. Se você imaginar que existe uma ordem de bruxos que jejuam o ano inteiro para trazer Satanás do mundo, o ano inteiro, e que andam como bruxos e que conhecem a linguagem do inferno. Eu acabei de escrever um livro sobre Lúcifer e fui levado a pesquisar sobre satanismo e luciferianismo e a linguagem ocultista. E o que me aparece diante dos olhos é que Lúcifer, ele é adorado abertamente pelas pessoas. É uma invocação do demônio, do diabo. E ainda dizem: não é o Lúcifer do jeito que vocês falam, não é o Lúcifer do mal, ele foi o filho injustiçado de Deus. Só não dá para falar agora. Fome no mundo. E a conclusão: não existe romantismo no juízo final. As cenas não serão disfarçadas e não haverá suavidade no trato com os ímpios da última geração. Deus, em seu segredo, está guardando cada gota da sua ira em 7 cálices colossais, os quais serão derramados de uma só vez sobre os filhos da ira. Os ímpios buscarão abrigos antinucleares para fugirem do juízo divino, mas o Apocalipse não deixará espaço para fugas. Tudo acontecerá repentinamente, num lapso de tempo muito curto. O anticristo surge, inicia o juízo de Deus, calamidades varrem o mundo, não há descanso nem de dia nem de noite. Todos os juízos reservados são liberados sobre a terra. O juízo não é contra a igreja, mas contra os que rejeitaram a pregação do Evangelho. Esta igreja no tempo apocalíptico não terá forças para converter o mundo, porque os homens serão irreconciliáveis. Quem se salvou, salvo está. Quem foi arrebatado, livre está da grande tribulação. Mas quem ficou, presenciará a ascensão da besta, investido com os poderes das trevas e as maldades satânicas. Quem ficou, sofrerá uma grande tribulação, e se for um seguidor de Cristo, será perseguido logo no primeiro dia do governo do diabo. Por isso, neste primeiro dia, existe um aviso da parte do Espírito Santo, da parte da Igreja de Deus, da parte das Escrituras Sagradas: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Jesus Cristo disse: acautelai, pois, e vigiai, para que aquele dia não sobrevenha sobre vós de uma forma intempestiva. Vocês têm que porfiar por andar pelo caminho estreito e pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. E disse Jesus: muitos são os que entram por ele. Não é hora de brincarmos de crentes, não é hora de nós brincarmos de igreja, não é o momento de nós ficarmos bambeando entre dois caminhos. Chegou a hora da volta de Jesus, os sinais se multiplicarão, haverá um avivamento para a igreja, mas ao mesmo tempo haverá uma apostasia e um esfriamento, os homens amantes de si mesmo. E a pergunta é: de que lado você estará? Hoje a pergunta é: que igreja você pertence? O que você está fazendo da fé que você recebeu? Como você se alimenta? Está se preparando para a vinda de Jesus? Estamos hoje vivendo um momento em que o crente sai do culto e não chega em casa. Eu nunca ouvi falar disso, mas está acontecendo aqui. O crente sai do culto, recebe a bênção pastoral e não chega em casa. Bala perdida, caminhão desgovernado, atropelamento, carro capotando, assalto. E você pergunta: o que está acontecendo? Os sinais estão acontecendo na sua casa, diante dos seus olhos. Jesus Cristo está voltando.
Se houver alguma pessoa entre nós nesta noite que ainda não é crente, eu quero convidar você a se converter de todo o teu coração. Quero convidar você a se levantar do lugar onde você está e aceitar Jesus, porque só Ele pode te livrar da grande tribulação. Se você não sabe, acontecerá o arrebatamento da igreja. O dia e a hora nós não sabemos, só o Pai sabe. Mas quando acontecer o arrebatamento da igreja, o teu nome tem que estar escrito no livro da vida, porque não vai dar tempo de se apontar para amanhã. Meu último aviso vai em direção aos jovens adolescentes. Vai pegar no nosso pé. Eu não vou pegar no pé de ninguém. Só que eu dou aula para jovens adolescentes. E sei o que acontece no dia a dia na escola. No dia a dia. Uma jovem crente da igreja, eu fui numa vigília e ela estava lá. E aí ela falou: "Ah, o professor aqui." E ela estava lá. Quando foi na outra semana, ela começou a namorar com o rapaz na escola. E o rapaz a segurou, trouxe ela para o colo, e os dois estavam brincando de upa-upa, cavalinho. Eu olhei para ela e disse assim: "Continua. Aqui eu não sou pastor, aqui eu sou professor. Só faz o seguinte, continue em outro lugar, aqui não." Graças a Deus ela me ouviu. Graças a Deus. Levei o caso para a direção e mudamos ela de sala. E depois que mudamos ela de sala, o namoro acabou. Porque ela descobriu que o rapaz pegava todos os meninos da escola. Jovens e adolescentes, não brinque de ser crentes, por favor. Porque esta última geração está se perdendo rapidamente. Ceguamente. Jesus voltará e muita gente não participará do arrebatamento da igreja, mas aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Amém? Vamos fazer uma oração em nome de